Um empate com sabor derrota, né? O Fluminense tinha tudo hoje para conquistar 3 pontos. Por conta da escalação do Zubeldia, que para mim começou com algumas peças erradas, mas a mais errada foi o Ganso, que em 70 minutos produziu uma finalização, que tinha endereço certo, tinha, mas foi só isso. Um treinador que mexeu errado, chamou os caras e resultou nesse empate com sabor de derrota. Que a gente ainda conseguiu empatar por sorte. Ainda bem, né? Não vou falar por sorte porque não foi sorte, foi mérito. Mas era pra sair com 3 pontos. Vou falar tudo isso aí depois da vinheta, tá bom? Meu nome é Rodrigo, sou jornalista em formação e tricolor de coração. E tá na hora do desabafo, né? Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Falando primeiro da escalação. Eu não começaria hoje com o Ganso, tá? Começaria com o Savarino. Talvez daria lugar pro Milan pra testar ele também. Mas o restante foi ok, tá? A escalação. Apesar, aqui assim, eu tenho um carinho imenso pelo Ganso. Só que o Ganso não tá conseguindo mais entregar a intensidade que a gente espera, né? E ficou nítido hoje. Teve um lance dele que ele chutou no gol e tinha endereço, tá? Tinha endereço, ia lá. Mas foi só isso, em 70 minutos de jogo. Mas vamos falar do jogo primeiro. O Fluminense começou dominando o jogo, dominando o meio-campo, com Hércules e Martinelli. Fica bem fácil fazer isso. Independente se for o Ganso, independente se for o Lúcio, independente se for o Savarino ali no meio-campo. Por quê? O Martinelli é o maestro desse time. Por mais que o apelido do Ganso seja maestro, o maestro desse time, quem carrega o piano, quem inicia as jogadas, tudo passa pelo Martinelli. E o Fluminense começou bem. Começou com um chute do Soteldo, que hoje foi o melhor em campo, tá? Foi o melhor em campo. Começou com um chute do Soteldo. Depois, logo em seguida, vem um chute do Arana, que o goleiro salvou, que foi um chutaço. O Arana, eu acho que tá faltando isso nele. Mais intensidade ofensivamente e um pouco mais de tempo defensivamente, né? Depois veio o escanteio, se eu não estou enganado, que a gente acaba marcando o gol ali por volta de 15 minutos, se eu não estou enganado. E pra mim, já falando, sim, vou reclamar da arbitragem, mas não é por isso que a gente não ganha o jogo, tá? Claro que quando você sai na frente com 15 minutos jogando fora de casa, o jogo seria outro, né? Mas enfim, ainda mais porque a gente ainda tinha Martinelli e Hércules em campo. Fizemos o gol na jogada de escanteio do Serna. Cara, o lance ali do Castilho, pra mim, é um lance normal de jogo, gente. A gente cansa de ver isso no Campeonato Brasileiro e cansa de ver não sendo marcado nada. Nada, nada, nada. Mas o VAR tem que sempre guardar a graça dele. A arbitragem tem que roubar, às vezes, o protagonismo pra ele. E anular o gol. Por conta de um troca de empurrão na área que sempre existiu. Se fosse ao contrário, no Castilho, eu tenho certeza que não seria pênalti. Eu tenho certeza que o VAR não chamaria. Então, pra mim, por isso, foi um gol mal anulado do Serna. Foi um belo gol, tá? Mas depois disso o Serna sumiu na partida. Senti falta do Serna. E era ele ali que era o... A gente tinha um arisco, né? Que é o Soteldo, baixinho, bom de drible. E o Serna que levava
vigor na força física. Enfim, depois do gol, o Coritiba conseguiu igualar, tá? A força deles ali no meio campo e ficou um jogo mais parelho. Aí o Coritiba teve uma chance que passou longe e foi só isso no primeiro tempo. O segundo tempo já foi mais aberto, muito mais aberto. Começou com um lance do Coritiba com perigo ali, foi num contra-ataque, que eu acho que é o Josué arranjou ali e o chute foi pra fora, né? E depois o Fluminense atacou. Aí foi revezando, sabe? Parecia um jogo de turnos. Parecia um jogo de baralho, cada um jogava um turno. E aí o Fluminense atacou com o próprio Soteldo na jogada de contra-ataque, né? Que a gente quase crava. Soteldo deu um drible, cortou, deixou um no chão e Pedro Rangel foi bem. Depois o Coritiba atacou de novo. E aí veio outro lance de ataque da gente com o Hércules. E nesse lance do Hércules já tinham anunciado que o Martinelli ia sair para a entrada do Otávio. Gente, o Otávio não pode estar no Fluminense. Não pode estar no banco do Fluminense, sabe? E o que me deixa um pouco bolado é que, assim, Matheus Montenegro falou que de venda de jogador é 220 milhões. A gente tem uma base em Xerém, só que essa base não é usada. Não seria melhor, em vez de ter o Otávio ali, não seria melhor ter um Davi Melo, que não está mais integrado no Sub-20 porque passou da idade e também está treinando separado do grupo. Com o Davi Melo você teria a oportunidade de, por exemplo, futuramente ter uma venda de um jogador novo, pegando um dinheiro a mais. O Otávio não vai dar lucro, essa que é a verdade. Por isso que seria melhor ter ele ali. O Palácios, que também é do acho que é de Sub-18. Parece ser um volante promissor, pelo que eu vi. Sabe? Poderia ser outras coisas em vez do Otávio, que hoje fez uma partida grotesca. Foi uma partida horrível do Otávio, tá? Tava perdido no pagode o Otávio. Parecia que não sabia onde estava. E começou a primeira borrada do Otávio foi num corte que ele foi dar, num cruzamento ali na área, que ele, em vez de chutar pra frente, chutou pro lado, né? Aí depois o Fluminense atacou novamente. Se eu não tô enganado, foi o chute do Ganso, que tinha endereço certo. E depois disso vem logo o gol do Coritiba. O Otávio ficou correndo atrás de um moleque que é bom de bola, em vez de ter só feito o simples, que era uma falta. Que, inclusive, o Alisson, que entrou, ele fez uma falta. A gente sabe que o Alisson faz falta quando tem que fazer. Só que acabou caindo no pé continuou com a bola com o Curitiba, o juiz deu vantagem. Mas enfim, ali o Otávio era pra fazer uma falta, a lateral ficou aberta, o cara teve todo o tempo do mundo pra cruzar. Freitas estava com dele, Ignacio estava com dele. O Arana chegou depois do autor do gol lá, que eu esqueci o nome. E aí o Curitiba saiu na frente 1-0. 1-0 pro Curitiba. E um jogo que era pra ter sido mais fácil, era pra ter sido melhor. Não era pra gente sair atrás do placar, né? Só que por conta dessa falha do Otávio e atraso do Arana, tá? O cara conseguiu cravar. E aí o meu dia foi pro tudo ou nada, né? Que demorou a mexer de novo e quando mexeu mal. Mexeu tirando o Martinelli. Não era pra tirar o Martinelli, irmão. Com todo respeito, o nosso grupo é fácil. Com todo respeito aos outros times que estão no nosso grupo da Libertadores. Mas é um grupo que dá pra passar tranquilo. E a gente tava jogando contra o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Era um jogo pra ganhar, entende? E
Teve o lance do gol. Aí ele começou geral, né? Veio com o John Kennedy, veio com o Savarino, veio com o Germancano. Savarino já tinha entrado, na verdade, junto com o Alisson. Entrou com o John Kennedy e o Cano. E a gente quase vira, né? Veio a jogada do gol, levantamento na área, John Kennedy de cabeça. Antes disso, o Cano tentou um chute. E ali começou, só Fluminense, e veio o gol. Veio o gol do John Kennedy de cabeça. John Kennedy que tá querendo muito esse ano, ainda bem. Ainda bem. John Kennedy cravou de cabeça. Depois teve outro lance ali. Soteldo conseguiu bloquear, interceptar a bola, mesmo baixinho, a bola caiu no pé do JK. Ele poderia ter tocado o Cano, poderia, mas acho que ele fez a decisão certa também, chutou no gol, o Pedro Rangel foi bem. E a bola defendeu a bola e a bola foi na trave. E no final, o Otávio quase falhou novamente ali, que o Ignacio afastou de cabeça com chute. Foi aos 47, se eu não estou enganado, 48, algo assim. O lance do Curitiba de perigo. E aí a gente teve uma última bola, que foi a bola que caiu na cabeça do Germancano e quase foi pro gol. Resumindo, cara, a gente poderia ter feito muito mais. A gente poderia ter ganho esse jogo. Já dando pra mim, tá, o melhor jogador da partida, Soteldo. Menção honrosa aí pro John Kennedy, que fez o gol do empate. E se crava outro, era homem do jogo, tá? Diz aí, tá? Quem vocês acham que foi o MVP da partida? Pra mim, o pior da partida hoje foi o Zubeldia, tá? Porque mexeu mal, escalou mal. Eu não começaria com o Ganso. O Ganso, cara, é aquele jogador que tem que entrar quando a partida tá ganha, pra ganhar tempo, sabe? Conduzir ali a bola, acalmar o jogo. Mas o Ganso, ele não participou do jogo. Só teve o chute, que tinha endereço certo, volto a dizer. E a defesa do Curitiba tirou. O zagueiro lá do Curitiba foi lateral, não lembro. O Serna, depois do lance do gol, sumiu da partida. Queria mais que o Serna tivesse participado mais do jogo. O Sávio entrou ok, tá? Mas demorou muito a mexer o Zubeldia, cara. E já mexeu mal, poupando. Gente, é o seguinte. O nosso grupo da Libertadores é um time estreante na Libertadores da Argentina. É o Bolívar, desculpa, que só ganha em casa, na altitude. E um time da Venezuela. Então, assim, é um grupo completamente acessível pro Fluminense passar. E a gente não poderia poupar um jogo que era pra ter ganho fora de casa. Esses jogos assim tem que ganhar, gente. Porque o Curitiba é o segundo pior mandante do campeonato. E são 2 pontos aí que escaparam que pode fazer falta lá na frente, se quiser disputar alguma coisa, né? E não se pode perder jogo assim. E o Zubeldia, eu não sei qual é a intenção dele quando você bota, por exemplo, Otávio no lugar do Martinelli, que é o maestro do time. Você tá chamando os caras e você tá perdendo em qualidade gigantesca. A partida do Otávio hoje foi grotesca de ruim. Não teve nada de bom, literalmente, tá? Eu até ia falar que ele foi o pior da partida, mas o Zubeldia foi o pior por ter botado ele e tirado o Martinelli. Dava pro Martinelli jogar pelo menos ali uns 10 minutos a mais, né? Já que ele sempre demora a mexer. Assim, entendo. Poupar, viagem longa, Venezuela, e depois volta, Fla-Flu. Mas, pra mim, não vejo essa lógica de
ter mexido tão cedo assim, entendeu? Reclamei, já falei tudo que eu acho que eu tinha que falar, falei do meu dia, falei da arbitragem, mas, volto a dizer, não se pode perder 3 pontos assim, cara. É um sabor muito ruim que fica, tá? Mas é isso, tá? Comentem aí o que vocês acharam do jogo. Se chegou até aqui, por gentileza, me segue e se inscreva no canal. Se for pelo YouTube, você se inscreve no canal. Se for pelo TikTok, você me segue, dá like. E se der pra dar uma moral lá também no Instagram, eu criei há pouco tempo, só me seguir lá. É isso, saudações tricolores, até a próxima. E vamos pra cima deles na Venezuela para estrear com 3 pontos. Vamos fazer jus aos jogadores que foram poupados hoje. Vamos esperar que eles saiam de lá com uma vitória um pouquinho larga, tá? Que dá pra conseguir. É isso. Até a próxima.